código por WhatsApp? Sim. Ah, entendi. Por isso que geralmente eu acho assim melhor. Então, gente, já começou a gravação. Bom dia a todos. Hoje é a nossa continuação, né, da aula de bioquímica, de introdução à bioquímica. E eu lembro que nós paramos nesse slide aqui, na qual eu estava conversando com vocês a respeito do conceito geral, né, sobre o que são seres eucariontes e procariontes, tá? E aí eu tinha explicado para vocês, muito basicamente, né, alguns detalhes sobre a diferença entre os seres eucariontes e os seres procariontes. E aí eu expliquei para vocês que por que que nós devemos entender isso? Por quê? Porque a- as células dos organismos vivos, elas vão ter uma dinâmica de funcionamento. Alguém colocou aqui uma coisa, deixa eu saber. Tranquilo, Lucas. Fique tranquilo, tá? Pelo menos você tá logado, né? Você está ouvindo, não se preocupe com isso, não. Para mim já é ótimo só o fato de você ter logado. Então, veja, por que que a gente tem que entender que existe seres procarióticos e seres eucarióticos? E lembrem, procarióticos não tem núcleo separado do citoplasma. O núcleo está misturado com o citoplasma da célula. O grande exemplo de procarióticos são as bactérias. E o grande exemplo de eucariontes somos nós mesmos, seres superiores, né? Então, desde o parasita, o protozoário, o verme, o cavalo, a planta, entendeu? E seres humanos, de uma maneira geral, todos os seres vivos, exceto a bactéria, são eucariontes, tá bom? E por que que a gente tem que saber disso? Porque os processos bioquímicos que acontecem numa bactéria, que é um ser procarionte, é diferente dos processos bioquímicos que acontecem em seres eucariontes, tá bom? Então, lembrem-se, eucariontes, o núcleo é ausente e o núcleo do eucarionte, perdão, o núcleo do procarionte é ausente e o núcleo do eucarionte é envolto por membrana, tá? E aí, continuando aqui, os níveis hierárquicos da estrutura da organização molecular da célula. Então, nós vamos ter níveis, né? Isso aqui, na verdade, é uma questão didática, tá, gente? Para poder ficar mais fácil de vocês estudarem e vocês também lembrarem, tá? Porque isso, na verdade, não existe assim, organizadozinho, bonitinho na célula, não, tá bom? Tudo que vocês aprendem em escola, leem em livros, é um sistema metodológico de explicação. Mas quando você abre um corpo vivo, ou vê aquela célula lá no microscópio, você acaba vendo que é tudo muito complicado de se entender. Mas você tendo essa noção didática aqui, fica mais fácil de quando você vê a coisa na realidade, ter mais sentido, entende? Porque eu já peguei alunos de várias naturezas, né, de vários tipos. E aí alguns alunos acham que vai ver no microscópio a célula desse jeito aí que está na imagem. Gente, isso não existe. Isso aqui é um desenho metodológico. Do mesmo jeito, uma peça anatômica, né? Como a gente estudou a anatomia, eu dei a anatomia para vocês. E aí, não existe pâncreas amarelinho quando abre o corpo, entendeu? Não existe fígado daquele jeito todo bonitinho. É tudo meio que aquela coisa bem estranha, sabe? Aquela textura esquisita. Professor, eu tô comendo agora, Hum, professor. tá certo. Então, Mas de assim, boa. só para vocês entenderem, os níveis são divididos da seguinte maneira. Nível um, unidades monoméricas. Aí a gente vai entender o que isso quer dizer. Dentre essas unidades monoméricas, nós vamos ter nucleotídeos, nós vamos ter aminoácidos, nós vamos ter ácido graxo, é, unidades pequenas de açúcar, como glicose, que são os glicídios.
Então, assim, dentro desse nível monomérico, são os níveis em que elas estão como fosfato que se junta com a pentose e com a base nitrogenada. Ela forma uma macromolécula. Já o DNA, os nucleotídeos são a menor unidade do DNA. Os aminoácidos são a menor unidade da proteína, em níveis monoméricos. Um conjunto de nucleotídeos, que é eu estou passando a seta aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que é essa estrutura química aqui, ó, chamada nucleotídeo. Quando ela se junta várias dessas, aí vai formar uma cadeia de DNA. E o DNA ele é bem complexo, ele é considerado uma macromolécula, porque é grande o DNA. Agora, isso, quando a gente fala grande, quando você vê no microscópio eletrônico, você consegue visualizar bem isso, entendeu? Aí vamos dar um exemplo aqui com as proteínas. Alguém já ouviu falar de aminoácidos? Responda aí para mim. Já. Já, professor, porém eu não me lembro. Que é assim. Pronto. Mas vocês ouviram falar de aminoácido aonde? Consegue associar, assim? Se foi na escola ou foi fora da escola? Na escola. Certo. Tu lembra se foi em biologia? Lembra? Biologia. Pronto. Biologia. Os aminoácidos, eles são 21, né? Na natureza, os naturais. E aí, dentre eles, eu vou dar um exemplo só de um, que é a leucina. Tem outros, valina, fenilalanina. Todos esses aminoácidos estão no nosso corpo. Alguns deles a gente consegue adquirir pelos alimentos. Outros a gente tem que adquirir de forma indireta, através de outros alimentos, mas só que é mais difícil adquirir. Então, às vezes a gente tem uma deficiência, tá, de alguns. Aí é necessário repor com as questões de vitamina e tudo mais. Mas veja bem, vários aminoácidos vão formar proteínas, tá? E as proteínas, elas são consideradas também macromoléculas, tá bom? Os lipídios, aí os lipídios, eles são formados por ácidos graxos e as celulose, que é uma macromolécula, só que celulose é uma macromolécula de açúcar presente apenas em plantas. Seres vivos animais não têm celulose, tá bom? Fique claro isso. É tanto que o papel não vem da celulose. Não sei se vocês sabem disso. Sabiam? Alguém sabia que o papel vem da celulose? Não, eu não sabia. Novamente, ó, gente, a celulose, aqui é uma imagem, tá? A celulose, ela está presente na parede celular de vegetais. E ela é composta por glicídios, tá? E esses glicídios formam a celulose. Só que a celulose, ela é uma macromolécula de célula vegetal, tá bom? Vamos lá. As proteínas, elas vão formar os complexos supramoleculares, como, por exemplo, a membrana plasmática das nossas células. Todas as nossas células não têm membrana plasmática, lembram disso? Pode colocar no chat. Sim, aquele legalzinho também, quem não quiser ficar abrindo o microfone. Então, vocês lembram que todas as células têm membrana plasmática? Sim, eu lembro. Então, a membrana plasmática do nosso organismo, da nossa célula, elas são formadas por, principalmente, proteínas, mas também por lipídios, tá bom? Mas a grande parte da membrana é de proteína. E aí eu vou falar uma frase que vocês não devem jamais esquecer. As proteínas são construtoras no nosso organismo vivo. Novamente, as proteínas são construtoras, ok? Então, o que dá forma ao nosso corpo, eu já falei isso em algumas aulas, o que dá forma ao nosso corpo, o que dá forma dos músculos, principalmente, são proteínas. E aí, por que que o curso de farmácia, que é o curso de vocês, precisa entender de tudo isso aqui que eu estou falando? Porque vai ter alguns remédios, algumas interações de fármacos, né?
de drogas, no caso, porque o remédio é uma droga, tá? Eu tô falando no sentido de remédio, drogas. Algumas drogas farmacológicas, elas vão precisar interagir com esses receptores de membrana. E aí o medicamento tem que ser desenvolvido com algum tipo de receptor semelhante aos receptores de proteínas, entendeu? E aí a indústria farmacêutica ela é uma indústria muito complexa, mas ao mesmo tempo muito inteligente. E por isso que quem é farmacêutico, que trabalha com fabricação de remédios, essas coisas são muito respeitados, porque é uma galera que trabalha com fabricação de uma coisa que vai além do que a gente pode imaginar. Um comprimidinho desse que a gente compra e toma, ele não é somente aquela coisa que a gente vê ali. Ele tem receptores que vão atuar em determinadas partes do corpo que somente aquela área do corpo é atingida, entende? Pelo medicamento. Porque se ele não fosse direcionado, o medicamento, ele poderia ir para outras áreas e prejudicar o corpo da gente, entendeu? Então, a indústria farmacêutica é uma indústria muito inteligente porque ela trabalha com a questão química direcionada para determinadas áreas. Então, por isso, que quando a gente toma, eu tenho ali na minha, que eu estou tomando essa semana, eu estou tomando Itos, porque eu tenho, às vezes, um pouco como se fosse acúmulo de catarro no peito por causa da sinusite e da alergia que eu tenho. Aí eu tomo. Esse TOS, ele tem receptores que vão para os brônquios do pulmão. Aí eles vão alargar os brônquios do meu pulmão e vão estimular a produção de muco, para eu poder expelir a sujeira do meu pulmão ou da minha garganta, entendeu? Então, veja, se eu tomar aquele TOS, ele não é líquido, ele não vai pela via digestiva, então quando chega no meu estômago e no meu duodeno, que é uma região depois já no início do intestino delgado, aí ele é absorvido e aí a corrente sanguínea direciona a química daquele medicamento para os receptores de membrana do meu brônquio no pulmão, entendeu? E aí isso é muito interessante também porque a gente imagina assim, o remédio não é para pulmão, por que eu tenho que tomar ele pela boca, né? O remédio não é para o remédio não é para o dedão do pé, por que eu tenho que tomar ele por injeção, às vezes? Então, veja, gente, a via de administração, ela vai influenciar no tempo da minha absorção, tá? Então, por isso que vários medicamentos, como a Então, gente sabe, desculpa Oi. interromper. Então, eu já Ah, aprendi isso com a professora Anne. É porque o uhum. comprimido, ele é mais demorado para agir. Já a injeção, se aplicada Muito na veia, bem. corre mais rápido, né? Mas também tem outras questões, viu, Eliane? Isso aí que você falou está correto, mas não é somente por isso, não, tá bom? Tem outras Tá bom. questões também envolvidas, que aí eu vou explicando e quando você for avançando no seu curso, você vai entendendo. Eu vou dar um exemplo bem claro. Existem algumas medicações que elas não podem ser administradas de forma oral, de forma nenhuma, entendeu? Existem outros medicamentos que eles não podem ser aplicados intravenoso, e sim somente intramuscular. Tem a ver com a química do produto, do remédio, entendeu? Por exemplo, hormônios esteroides, a gente não pode aplicar na veia de ninguém. Tem gente que precisa tomar Durateston, que é um hormônio para tratamento de problemas hormonais no homem. E aí esse remédio, essa Durateston, ela É, não pode ser utilizada. Oi. a professora Anne também falou, quando a gente estava cursando no primeiro ano, sobre ou foi Uhum. no começo do ano passado mesmo, que ela falou, sobre os tipos de aplicagem de remédio mesmo. Isso. Aí, assim, deixa eu só terminar minha linha de raciocínio para você entender. A Durateston, ela é uma injeção e não existe outra maneira de ser. Mas você pensar, já que ela é uma injeção, eu vou aplicar aqui na veia, não pode, entendeu? Tem que ser intramuscular, entendeu? Porque já é outra via diferente. E aí, se você for entender, é porque ela é muito pesada, ela é, como que a gente fala que é oleosa, entendeu? Mas é porque os receptores de absorção dela
são através dos receptores do músculo, tá? E aí, através do músculo, ela vai processando, aí ela cai na corrente sanguínea de uma maneira mais leve, porque se você aplicar na veia, você corre o risco de acontecer, por exemplo, uma precipitação, e ela cristalizar, e ela danificar o vaso sanguíneo, tá? Então, tem certos medicamentos que não se pode ser aplicado, por exemplo, na veia, por exemplo, tem outros que já não pode ser aplicado no músculo, tá? Por exemplo, a insulina, ela pode ser aplicada e deve, é subcutânea, né? Então, veja, tem diferença, mas tem a ver com a questão do desenvolvimento químico daquele medicamento. É tanto que nem todo comprimido vai se dissolver no estômago. Tem comprimido que só vai ser absorvido no intestino, tá? Que é aquela diferença entre cápsula, drágea, né? Tem um negócio assim, o comprimido revestido, né? Não sei se vocês observam isso nos remédios. É muito interessante. Mas essa não é a direção da aula aqui, não. Eu só estou explicando isso porque tem a ver também com a questão bioquímica envolvida do medicamento e dos processos do nosso corpo vivo, tá bom? Outra coisa, os níveis de nível 3 são chamados complexos supramoleculares, e aí nós damos o exemplo dos cromossomos. Todo mundo tem cromossomo, porque o cromossomo, ele faz parte da identidade da nossa célula, né? É o código genético, propriamente dito, né, que a gente fala. E esses cromossomos, eles são formados por um novelo de DNA, né? É o material genético condensado, que a gente chama de uma maneira didática. Então, dentre as moléculas as complexos supramoleculares, nós temos o grande exemplo de cromossomos, a própria membrana plasmática e a parede celulósica ou celular dos vegetais, tá bom? Quando eu falo dos vegetais, gente, é tudo. A cebola que você corta na sua cozinha, se você olhar bem direitinho, você consegue ver, quando a gente corta a cebola assim bonitinho, que você tira ela como se ela fosse, né, ficar ficando sem cortar em picadinha. Quando você abre, que você pega uma daquelas camadas da cebola, você olha bem direitinho ali naquele revestimento dela, você vê várias cadeias de várias coisas, são as paredes celulares, entendeu? Só que ali você ainda vê só de uma maneira muito simplória. Quando bota no microscópio, aí é que a coisa fica bonita. Se você quer observar a célula vegetal num microscópio eletrônico, a melhor coisa que se faz é observar uma cebola, porque é muito bem interessante. E aí, o nível 4 que são as células e as organelas, né? Que aí, no caso aí da imagem, nós temos uma célula vegetal, tá? Mas toda célula, independente dela ser animal ou vegetal, ela tem membrana plasmática também, viu, gente? Lembre-se disso. A vegetal, ela tem a parede celular, que é a parede celulósica, mas ela também tem a membrana. E a célula animal, que é a nossa, de seres humanos, por exemplo, nós só não temos a parede celular, mas a gente tem a membrana, entendeu? Porque nós somos animais, aí nós não temos a parede celular, tá? Por isso que os vegetais, eles são bem mais resistentes, né? Eles têm uma resistência maior, tá bom? Gente, tudo que eu falei aqui, porque o slide parece uma bagunça. É para entender, ficou complicado. Eu gosto que vocês entendam. Professor, dá pra ver direitinho o que é cada coisa, né? A voz do senhor tá cortando, eu não sei se é só pra mim. Então, princípios que regem. Deve ser porque está longe, ó. Quando eu fico longe, aí às vezes ele pode Melhorou a cortar. áudio. Assim, melhora? Uhum. Pronto, eu vou ficar assim. Eu vou ter que comprar um negocinho para botar ele mais próximo. Princípios que regem a lógica molecular da vida. Aí vamos lá, isso é uma questão até didática, digamos assim, histórica, de sala de aula. Todos os organismos vivos constroem suas moléculas a partir do mesmo tipo de subunidades monoméricas.
Quem aqui já estudou em biologia a chamada síntese proteica? Isso é tão velho para mim. E aí, gente, vocês estudaram síntese proteica, Sim, formação da proteína? Não é um assunto bem biologia, né? Esse É, assunto de professor. síntese proteica sempre tem em biologia. E é um pouquinho até chatinho, porque tem que explicar uma questão de RNA, né? Então, pronto. Só para vocês entenderem o que a frase quer dizer, é justamente falando, eu dou o exemplo da síntese proteica, porque ó, todos os organismos constroem suas moléculas, por exemplo, a proteína, a partir do mesmo tipo de subunidades monoméricas, que no caso da proteína são os aminoácidos, beleza? É isso. Aí a segunda questão. A estrutura de uma macromolécula determina a sua função biológica específica. A macromolécula que foi formada a partir dos aminoácidos foi a proteína. E a proteína, ela tem uma função biológica específica no nosso corpo, que no caso é construção de estruturas é, firmes, por exemplo, músculo, tá? Isso não quer dizer que não tem proteína em outras partes do corpo. O osso também tem proteína, a pele tem, mas de uma maneira geral, os músculos é onde a gente consegue ver maior necessidade de proteína. É tanto que quando a pessoa está desnutrida, que ela não está se alimentando, digamos assim, de maneira adequada, uma pessoa que realmente está passando dificuldade mesmo, uma pessoa que passa fome mesmo, entendeu? Uma pessoa que está em escassez, inanição, às vezes, né? Aí o que que acontece? Ela não come, ela não está comendo todos os tipos de coisa, ou ela também não está nem comendo. Por exemplo, quando alguém cai numa mina e fica lá esperando o resgate, a pessoa está sem comer, não é? Veja, ela começa primeiro, ela está aqui, né? Está bem. Ela começa a queimar primeiro os açúcares, a reserva de açúcar que o nosso corpo humano tem. Quando a reserva de açúcar acaba, ela vai começar a queimar a reserva de lipídios, que são as gorduras. E aí, quando o negócio já está pegando mesmo, o e corpo depois as começa proteínas. a consumir as proteínas. Isso mesmo, Evelyn. Então, Professor, veja, É por diga, isso que querido. a pessoa fica magra, tipo, bem magra. É porque o músculo, E fica né? Ele acabado, ficou. né? Ah, sim. Você já viu, né? Sim, sim. Quem é que quer falar depois de Evelyn? ó, professor, pode deixar Quem é o que quer fone falar do depois de senhor. Evelyn? Pode deixar o fone do senhor normal. Percebi aqui que é minha internet que tá ruim. Não precisa Ah, ficar entendi. segurando, não. Dá pra escutar. É. Tá bom. Então, gente, olha só. É, por exemplo, a Evelyn falou, né, que ela também já tinha noção. E veja, quando a gente vê na TV aquelas pessoas que são resgatadas, a pessoa não consegue nem ficar em pé, né, gente? E ela tem que ser levada logo para o hospital para poder passar por todo um processo, né? Eles vão passar, vão recuperar, né, o corpo da pessoa, vai tomar um monte de complexo vitamínico, um monte de coisa, né? E ela não pode comer comida naquela hora, não. Não sei se vocês sabem disso. Ela tem que primeiro fazer uma recuperação aos poucos e depois é que ela volta aí comendo. Não sei se vocês sabiam disso. Até beber água. Ela não pode beber água em grande quantidade, não, senão ela morre. O organismo entra em colapso. Oi? Mas por que ela não pode? Então, é porque ela passa muito tempo com inanição. Inanição, né? Sem se alimentar, sem beber água direito, assim. Em escassez. E aí, se ela comer de uma maneira muito abrupta, tipo, cheguei aqui todo magro e bota um pratão, bota um monte de coisa doce, o organismo ele entra em colapso, porque ele está num estado de vegetativo, os órgãos não estão funcionando direito, porque está tudo gastando o mínimo de energia possível. Aí você mete um monte de comida para dentro, alguma coisa grande, o corpo não tem um sustento, não está preparado para aquela atividade digestiva, por exemplo, entendeu? E aí ele precisa de um tempo para ele readaptar as funções. Os órgãos estão funcionando de maneira muito lenta.
Ah, sim, eu entendi. É porque eu lembrei daquele episódio dos Colágeno, meninos que entendeu? ficaram na E Tailândia, é na nesse caverna. sentido. Aí eu lembrei que eles não podiam Pronto. comer, No aí eles caso só dos bebiam meninos, eles água. começaram a. Isso. No caso dos meninos da Tailândia, é um ótimo exemplo. Eles tiveram um recurso muito bom, que foi a questão da meditação, né? Porque eles começaram a meditar e quando o corpo entra em meditação mesmo, para quem faz a meditação profunda mesmo, aquilo ali é como se fosse um momento em que você também está diminuindo o gasto energético do seu corpo. Por isso que aquelas galera de budismo, esses monges, eles são muito respeitados porque eles passam muito tempo meditando, né? Aí eles nem comem. A verdadeira pessoa que medita mesmo, ela não para, ela não pode ficar até um tempo lá em transe sem precisar nem beber água nem comer. Então essas coisas de meditação realmente ajudou os meninos também, entendeu? E aí se você observar como era uma caverna, eles também não podem ficar, quando saem eles têm que cobrir a vista, a luz, porque o cérebro também fica muito tempo sem ver a luz do dia, e aí prejudica alguns sistemas neurológicos. Se ele sair, já botar o rosto assim, então eles precisam também de um tempo para começar também a olhar para a luz. Até isso eles, o organismo da gente ele modifica. Bom, deu para entender, gente, que cada estrutura tem a sua função específica, como eu dei o exemplo da proteína, mas isso também serve para os lipídios. Por exemplo, carboidrato e lipídios são energéticos. Proteína também é energética, só que ela é mais construtora, né, no corpo vivo. E as vitaminas também, né, têm um teor de sustentação, né? Por exemplo, a proteína, eu sempre cito muito sobre proteína porque é importante vocês saberem. Nós temos proteínas e enzimas. Já ouviu falar de enzima, né? Aí você me diz, professor, o que é enzima? Enzima é uma proteína. Aí você me diz, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Lembre-se dessa frase. Vou dar um exemplo de enzima. A amilase que o nosso pâncreas produz para poder fazer a digestão de açúcares quando a gente se alimenta. Ela é uma enzima que digere açúcares, a amilase. É um tipo de proteína? Sim, entendeu? Mas vamos dar um outro exemplo de proteína que não é enzima. A actinina e a miosina são proteínas do músculo. Elas não são enzimas. Elas participam da formação das fibras musculares e da manutenção. Mas não é um tipo de enzima, mas são proteínas, tá bom? Então veja, mesmo sendo proteínas, elas têm funções específicas no corpo. Pode ser uma enzima, uma proteína, entendeu? Só para vocês terem ideia disso. Cada gênero e espécie é definido pelo seu conjunto de característicos de macromoléculas. Então, eu vou ter alguns seres vivos que eles vão ter determinados grupos de aminoácidos que são mais importantes para o corpo deles, e vai ter outros animais, outros bichos ou outros seres unicelulares que não vão ter determinados aminoácidos, por exemplo. E aí por isso que a gente precisa comer de tudo, entendeu? Nós seres humanos. Porque a gente vai comer um bichinho que vai ter determinado grupo de macromolécula, que é importante para a formação de algumas coisas no meu corpo. Por exemplo, o ômega 3 é uma macromolécula de lipídio. Eu não consigo pegar ômega 3 de qualquer jeito, assim, né? Não tem. Não vai ter ômega 3 no feijão, entendeu? Não vai, eu tenho que comer, por exemplo, salmão, né? A dieta mediterrânea. Mas eu não tenho dinheiro para comer salmão todo dia. Então eu preciso comer ômega 3. Então eu compro um complexo vitamínico e tomo, né? Ou eu compro aquele próprio ômega 3 que já tem pronto. Só para vocês terem ideia como é que funciona a coisa, entendeu? Porque determinado grupo, gênero e espécie de bicho não vai ter todos os nutrientes, né?
Por isso que a gente tem que ter uma dieta variada. Tudo bem até aqui? Próximo. Tudo. Tá passando um vendedor aqui na rua. Os componentes moleculares da célula, e aí nós temos um exemplo da célula da Escherichia coli, ou Escherichia coli, eu chamo Escherichia coli, mas tem gente que chama Escherichia coli. Cada um lê do jeito que quer. Veja, o que é a Escherichia coli, ou a Escherichia coli? Alguém sabe me dizer o que é? Não. É uma bactéria, Escherichia coli. Essa bactéria está aí no seu estômago, ou no seu intestino, está aqui no meu intestino também. Está no intestino de todo mundo, viu, gente? Porque a Escherichia coli, ela é uma bactéria comensal, né? Que nosso intestino ele tem bactérias que a gente precisa que ele tenha, não é isso? São as bactérias comensais, as que são necessárias para existir dentro da nossa barriga, que fazem parte até da digestão dos nossos alimentos. Elas são benéficas para a gente, tá bom? Só que, só que às vezes, quando eu tenho uma baixa imunidade, quando a minha imunidade baixa muito, as Escherichia coli pode se proliferar muito e aí pode dar alguma disenteriazinha. Mas é aquela coisa que é só um momentinho porque baixou a imunidade, entendeu? Mas o que não pode é elas causarem danos severos. Aí eu tenho que tomar aquele florativo, florax, que é para regular a flora intestinal, né? Veja, eles estão dando um exemplo dos componentes moleculares que essa célula da Escherichia coli, que é uma bactéria, possui. Ela vai ter um total de 70% de água. Olha isso. Ele está explicando quais são os componentes de macromoléculas que tem nesse ser vivo, no caso a Escherichia coli. 70% da Escherichia coli é só de água. 15% é de proteína. Ácidos nucleicos do tipo DNA é 1%. Do tipo RNA é 6%. Polissacarídeos, 3%. Lipídios, 2%. Subunidades monoméricas e intermediárias é de 2%. E íons inorgânicos, 1%. Só para recapitular, eu sei que vocês sabem o que é água. Ácidos nucleicos, vocês devem saber que é o DNA e o RNA. O DNA está no núcleo, o RNA também está no núcleo, mas ele também está nas, nas organelas, do tipo mitocôndria, do tipo ribossomo, né? Retículo endoplasmático, né? E eles participam, o RNA participa da síntese proteica. Polissacarídeo, alguém sabe? Tem uma ideia do que é? Hum? Os polissacarídeos são açúcares grandes, do tipo glicogênio, do tipo pentoses, né? São açúcares de cadeia longa que a gente chama, polissacarídeos. Lipídios, vocês sabem, são gorduras, são unidades de gordura pequena que circulam no corpo. Subunidades monoméricas intermediárias podem ser aminoácidos, ácidos graxos. Íons inorgânicos é todos os íons, potássio, sódio, que toda célula tem potássio, toda célula tem sódio e outros, né, como por exemplo manganês e tudo mais que a gente já sabe. Então, isso tudo aí forma as moléculas, né, de uma célula do tipo Escherichia coli, que é uma bactéria comensal do nosso intestino humano. Essa aula vai até 11h30, né? Eu acho que é. Componentes da célula eucariótica. Gente, eu estou tão calmo hoje que até parece que eu não acordei ainda. Tem dia que eu estou mais agitado por causa da correria da semana, entendeu? Mas hoje eu estou calminho porque é segunda-feira, ainda não começou a semana direito. Os componentes da célula eucariótica. Veja, nós temos as organelas, todas que vocês já ouviram falar, provavelmente.
E nós temos o exemplo da célula vegetal e animal aí. Então, nós vamos ter retículo endoplasmático rugoso em ambas, núcleo, né? Que são, elas duas são células eucarióticas, só que uma é vegetal e outra é animal. Retículo endoplasmático liso, vesícula de transporte, complexo de Golgi, lisossomo, citoesqueleto, perixossomo, peroxossomo, ribossomo, membrana plasmática, envelope nuclear, cloroplasto, só que cloroplasto não tem na animal, só tem na vegetal. O cloroplasto, ele está presente nas plantas, nos vegetais, porque ele é o responsável pela produção de uma coisa muito importante que as plantas têm. Alguém sabe me dizer o que é? Qual é a característica de uma planta básica? Uma coisa que só as plantas são capazes de fazer. Alguém sabe me dizer? Fotossíntese. Isso. E aí a fotossíntese depende de um pigmento. Como é o nome do pigmento? Clor... Clorofila? Clorofila. Onde é produzida a clorofila? Aí eu já disse o nome do bagulho. Como é o nome do negocinho aí? Falei agora a estrutura. Vão lembrando aí o nome da estrutura, que eu vou pegar um negócio aqui. Eu falei que tem uma estrutura aqui na célula que só as plantas têm, só a célula vegetal. Qual é o nome dela? Olha que bonitinha. Estão vendo aí? Folhas? Não, eu sei, mas isso aqui, mas isso aqui é uma planta de verdade. Eu estou dando para trazer o exemplo. É minha plantinha que eu gosto. Estou falando assim, ó, o que dá o pigmento da planta, né? A clorofila. A gente falou. Sim. E aí a clorofila, ela é produzida dentro de uma estrutura que está na célula vegetal. E eu falei que só na célula vegetal tem. Quem é aqui? É o Pá? cloroplasto. Cloroplasto, tá, gente? E aí o cloroplasto, ele é presente somente na célula vegetal. E aí o que que isso tem a ver com bioquímica? Ah, que aula complicada, professor, se eu viajo na maionese. Não é isso, gente. É porque a clorofila, que é produzida no cloroplasto, e que quando entra em contato com a luz, no caso principalmente a luz solar, mas a planta não só faz fotossíntese com luz solar, não, ela faz também com essa luz aqui sintética, viu? É tanto que essa planta minha aqui, ela ficou dentro de casa e ela nunca morreu. É um antúrio pequenininho. E aí, o que que acontece? Isso é um processo bioquímico, tá? Fotomolecular. Eu estou pegando luz, que é um fenômeno físico, e estou estimulando a célula a produzir energia, né? Ele vai produzir açúcar a partir de um fenômeno fotoquímico. Olha que loucura. A planta produz alimento para ela através da luz. Diga aí como é interessante, né? Por isso que as plantas são muito mais resistentes do que nós, seres humanos, e do que os bichos. Elas conseguem, ó. Elas estão aqui, ó, no planeta Terra há muito mais tempo do que a gente. Besta é coco que dá 3 olhos e tem um para furar. As plantas são muito mais espertas e mais fortes do que nós, seres humanos, estão metidos a besta. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. As plantas, elas têm capacidade de sobreviver a catástrofes. Vou dar o exemplo: uma semente, se você pegar uma semente, ela não endurece, ela não fica seca, né? A manga, por exemplo, a semente de manga, aquela coisa de manga é dura, né? Se você deixar ela lá jogada seca, velha, num deserto, ela não nasce, não. Ela passa um tempão. Agora, quando ela arranja um solo bom e começa a chover, aí ela nasce. O grande exemplo também é a tamareira, que é a semente, uma das sementes mais resistentes do mundo, a tamareira. E aí, pode sair, João. E aí, eu vou finalizar a aula já. E aí, eu estou dando esse exemplo, gente, porque isso é um processo bioquímico, entendeu?
quando ela consegue achar um solo que tem os nutrientes, que vai ter a água, que vai ter a condição favorável, aí ela nasce. Então, por isso que alguns solos têm que ser tratados antes para poder fazer plantio, porque ali não está a condição bioquímica necessária para que a planta sustente e nasça. E aí você joga uma semente num solo muito, muito salgado, por exemplo, cheio de salina, tem planta que não nasce em solos salinos, entendeu? Então, assim, veja, estou dando só exemplo, né? Aí o grão de amido, tilacoides, parede celular, já falei, vacúolos, que também são muito, muito presentes nas células animais, porque eles reservam água e muita amido, porque o que sustenta a planta é o amido, a reserva de amido, tá? Em nós, animais, é a reserva de glicogênio que está no nosso fígado. Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Eu disse que eu ia tentar terminar hoje, mas é porque não dá para explicar isso de uma forma simples e rápida, porque eu acho que fica muito negligente. E a ideia é que vocês entendam, tá? Então, eu vou parar a nossa aula por aqui e a gravação. E aí, na próxima aula, a gente termina com certeza essa parte. E aí a gente já entra em outros assuntos Beleza, mais professor. específicos. Tchau, professor. Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo entender? Calma, deixa eu só finalizar aqui. Né? Vocês já estão dando tchau. Eu acho que deu uma travada aqui. Eu disse que já ia Mas tudo terminar bem. as aulas. Mas não tem problema não. Tá Mas é dando porque pra travou a entender, tela né? aqui. Filho. Hã? O bom é que se tivermos alguma dúvida, a gente vai lá no YouTube do senhor, né? Então, aí eu estou conseguindo salvar as aulas, é isso que eu estava querendo dizer para vocês. E eu estou botando lá, não é por causa de alguma